Ok, eu estou com duas instâncias aqui do Visual Studio aberta, tá? Duas instâncias em execução. Em uma delas eu vou abrir o meu servidor, tá? Deixa eu mostrar para você aqui um pouquinho sobre as pastas. Eu tenho aqui, ó, dentro de RPLite, fonte, C Sharp, frente de caixa, tenho retaguarda. Dentro de retaguarda eu tenho os cadastros, as compras, o estoque financeiro, o servidor e as vendas. Esse servidor aqui é um servidor único que serve para vários módulos, tá? Mas assim, quanto mais módulos ele servir, mais pesadão ele vai ficar, tá? Então o cadastros ele está usando esse servidor único aqui, tá bom? Já o compras, né? Ele tem um servidor próprio para ele, o estoque tem um servidor próprio para ele, o vendas tem um servidor próprio para ele, o financeiro, cada um dos seus módulos tem um servidorzinho próprio só para eles e fica mais fácil de você testar. Tá? No final, quando você for implantar a aplicação, aí sim você pode ter um servidor único, tá bom? Muito bem, o que eu vou fazer agora é abrir esse servidor aqui, ó. Vou pegar essa instância aqui que está com o servidor do contas a pagar e vou abrir o servidor único, que é o que eu estou utilizando para o cadastros, tá? Então deixa eu abrir esse cara aqui. Se você estiver ouvindo um cachorro latindo aí direto, né, foi um cachorro que mudou para cá há pouco tempo e ele gosta de latir. Então abstraia esse cachorro aí, tá? Porque ele não para de latir não, ele late 24 horas. Então não vamos nos preocupar com ele. Muito bem, aqui está. Eu tenho então esse servidor, né? Esse servidor aqui é o servidor único que está sendo utilizado pelos cadastros, tá bom? O que é que eu fiz nesse servidor aqui? Você deve ter visto o vídeo do Entity Framework, né? Então eu vim aqui, vim em adicionar, novo, adicionei o modelo para o Entity Framework, tá? Nesse servidor aqui, tá certo? Ele está dentro dessa pastinha, né? Ele agora vai pensar um pouquinho aí, inicializando modelos. Depois que ele pensar, eu vou mostrar para vocês que ele já criou todas as minhas classes com base no banco de dados da T2TI. Lá no vídeo do Entity Framework, eu pedi para ele criar duas classes, ele demorou uns minutinhos, né? Para ele criar esse modelo completo aqui, ó, com todas as classes do banco de dados, que demorou 8 horas, tá? É um tempo absurdo, né? Eu não pesquisei para saber por que demora tanto assim, mas não deveria ser, tá? Realmente é um tempo sem noção esse tempo de demora aí para gerar todas essas classes, né? Bom, ele gerou todas as classes e gerou o modelo também. Deixa eu ver como foi que eu chamei o modelo. Acho que foi contexto T2TI. Aqui, isso mesmo. Contexto T2TI. Esse contexto T2TI tem um mapeamento de relacionamentos de todas as classes, né? Você vai ver que tem todos os DB sets aqui, ó, tá? Tem todas as propriedades de todas essas classes aí, como elas se relacionam, né? É uma classe. Deixa eu ver quantas linhas ela tem. Tem aí mais de 10.000 linhas. Você vê que é grandão. Você pode separar isso daqui, tá? Num daqueles tutoriais que eu passei para vocês lá no vídeo do Entity Framework, né? Tem uma parte daquele tutorial, de um dos tutoriais lá, que mostra como realizar essa separação aqui. Se você quiser, né? Você pode separar e não deixar um arquivo tão grande, tá? Bom, aí fica a seu cargo, tá? Eu vou utilizar dessa forma mesmo. Então veja, o meu modelo do Entity Framework está aqui dentro, ó, tá? Mas esse projeto ainda está utilizando o NHibernate, certo? Esse servidor também utiliza o NHibernate. Nós vamos fazer com calma, tá? Para você ver os dois funcionando e de repente você toma a decisão por um e por outro. No entanto, um dos nossos exercícios é você arrancar o NHibernate e deixar apenas o Entity Framework. Eu quero que você sue a camisa com isso para você ver como de fato a coisa funciona aqui no lado do WCF, tá bom? Então veja, essa pastinha aqui é onde tem a minha estrutura do NHibernate, tá? Esse DAO aqui é onde eu tenho os meus DAOs específicos para consultas realizadas com o Entity, né, com o NHibernate, tá certo? Componente ao componente a parte do SPED.
Eu tenho uma biblioteca que é utilizada aí, tem um componentezinho do SPED aqui, do SPED contribuições, que nem faz parte do ERP Lite, mas eu deixei aqui nesse servidor também, tá? E é isso. Bom, como foi que eu fiz então para utilizar o Entity Framework aqui? Eu fiz um teste com a classe banco, tá bom? Então aqui, ó, eu tenho a região banco. Na região banco, eu tenho o delete banco, aí ele trabalha com o banco DTO. Onde aparecer DTO, saiba que estamos trabalhando com o entity, com o N-Hibernate, tá? Onde tem DTO, estamos trabalhando com o N-Hibernate. Aqui no meu model, eu tenho, por exemplo, cadastros, e aí eu tenho o banco DTO, uma classe normal, tá? E tenho um arquivo HBM, que é onde eu faço o meu mapeamento com o N-Hibernate, perfeito? Esse mapeamento com o Entity Framework é feito dentro daquela classe T2, contexto T2TI, tá? Então, o Entity Framework aqui, ó, o nome das classes é o nome da tabela. Então, banco é a classe que representa a tabela banco. Não tem DTO, não tem EVO, não tem nenhum sufixo aqui na frente do nome das classes, tá? Elas estão anotadas com o tamanho dos campos e tudo mais, tá bom? E dentro daquele contexto T2TI, aí eu vou ter todo o meu mapeamento, né? E os relacionamentos, tá? Os relacionamentos entre as tabelas, eles vão se encontrar dentro desse contexto T2TI. Contexto T2TI RP, tá bom? Bom, então vamos retornar aqui para a nossa interface, onde eu declaro os meus métodos que serão consumidos. Aqui, ó, iServidor. Dentro de iServidor, eu tenho várias regiões aqui dos vários módulos que eu vou utilizar, né? Então eu tenho uma região comum, tenho uma região empresa, tenho uma região cadastros aqui, ó, tá? Dentro de cadastros eu vou ter uma região banco. Eu vou focar aqui no banco para você entender como é que a coisa funciona, tá? Tá aqui, ó, região banco, né? Então eu tenho aqui um método para excluir o banco, tenho um método para salvar o banco, tenho um método para selecionar o banco, tenho um método para selecionar o banco passando um primeiro resultado e uma quantidade de resultados que é para eu paginar, né? Exibir apenas alguns registros desse banco, tá? Esses métodos aqui estão trabalhando com o N-Hibernate ou com o Entity Framework. Banco DTO, banco DTO, banco DTO, banco DTO. Esses 4 métodos estão trabalhando com o N-Hibernate, ok? E nessa aplicação, o N-Hibernate está acessando o banco de dados MySQL. Olha que legal. Tá? Nós vamos trabalhar com 2 bancos ao mesmo tempo para que você realmente estude e aprenda como as coisas estão acontecendo, tá certo? Lá no final, eu vou pressionar o Ctrl e o End e eu tenho uma região banco EF. Agora sim, ó, eu tenho um delete banco EF, EF é de Entity Framework. E aí eu uso o banco aqui, ó. Tá? Esse banco está dentro de Model EF banco, tá? Esse cara aqui vai utilizar o Entity Framework. Eu tenho um salvar atualizar banco EF, passando o banco do Entity Framework. Tenho um select banco EF e tenho um select banco página EF, tá? Legal. Esses métodos aqui serão implementados com o Entity Framework, tá? Agora eu vou na implementação dos métodos. Na minha região banco, como é que eu faço para excluir um banco com o N-Hibernate? Eu abro uma seção com o N-Hibernate, utilizando o N-Hibernate Helper, tá? Daí eu instancio um DAO, aqui ó, passando a seção como parâmetro, e nesse DAO eu chamo o método delete, passando o banco aqui como parâmetro. Com o flush, tudo está ok. Tá? É assim que eu trabalho com o N-Hibernate. Para salvar, recebo um banco como parâmetro, abro uma seção, instancio o DAO passando essa seção como parâmetro e chamo o método save or update. Passando o banco, dou um flush e já está tudo ok. Legal? Como é que eu faço para selecionar só um banco? Passo um banco como parâmetro, que aqui ele vai filtrar de acordo com os dados que estão aqui, com o nome, com o ID e tudo mais, né? Ele vai tornar uma lista, no caso aqui, ó. Instancio uma lista, abro uma seção, passo essa seção para o meu DAO e chamo o método select passando o banco, tá? E se for paginando, instancio uma lista, abro uma seção,
instancio o DAO com essa seção, e aí eu chamo o método selectPágina, passando o primeiro resultado, a quantidade de resultados e o banco como parâmetro aqui. Ó. Perfeito? É assim que funciona com o NHibernate, o meu CRUD. Tá? Vou pressionar Ctrl End para ir lá para o finalzinho, e lá no finalzinho eu vou ter uma região banco EF. Tá? No meu banco EF eu vou ter um delete banco EF. Eu recebo um banco, agora com o modelo do Entity Framework. E como é que eu faço? Como é que funciona? Eu instancio um novo contexto, tá? var ctx igual new contexto trp. Eu atacho, né? Eu anexo esse banco aqui ao meu contexto. Legal? Depois eu chamo o método remove, ó, remova esse banco. E finalmente eu chamo o save changes. Pronto, deletou o banco. Tá? Como é que eu faço para salvar o banco? Recebo um banco aqui, instancio o contexto, adiciono esse banco ao meu banco do contexto, chamo o método saveChanges e retorno esse banco aqui. Como é que eu seleciono o banco? Esse aqui foi para salvar, né? Como é que eu seleciono um banco normalmente? Vou pular aquele da página por enquanto, tá? Como é que eu seleciono um banco? Primeiro, eu instancio uma lista, porque eu estou retornando uma lista de bancos. Instancio o contexto. Daí eu adiciono um proxy creation enabled e um lazy load enabled, tá? Para eu não ter problemas aqui com as classes que estão vinculadas ao banco, agência banco e por aí vai, tá bom? Daí, usando esse contexto aqui, ó, que eu instanciei, eu crio uma variável bancos, utilizando aqui um código de consulta, tá? From p in contexto.banco select p. Então, selecione todos os bancos, é o que eu estou mencionando aqui. Poderia ter colocado um filtro, where, alguma coisa, mas não, eu não quis. Vou selecionar todos os bancos. E o meu resultado vai ser bancos.toList, porque eu quero retornar uma lista aqui. Tá? Legal. E a minha página? Bom, esse método aqui, ó, está igual a este aqui. Tá, ok? Então, ficou um exercício aqui para você implementar a navegação. Tá? Você lembra que a gente fez uma navegaçãozinha naquele modelo do Entity Framework, mas aquilo ali é uma navegação do lado do cliente. Né? Ela não vale muito para cá. Tá? Mas use a sua cabeça, veja como é que está implementado com o NHibernate e pense como implementar para o Entity Framework, tá? Para realizar essa navegação. Tá bom? O que é que eu vou fazer então? Vou executar essa aplicação, nosso servidor. Vou clicar aqui, ó, servidor SVC, clicar na opção do meu browser, ele vai abrir um cliente de testes, tá? E eu vou realizar testes tanto no MySQL quanto no SQL Server, tá? Eu estou com o meu MySQL aqui aberto, deixa eu fechar aqui algumas dessas opções. E eu vou fazer uma consulta aqui com o banco, tá bom? Pronto, esse aqui é o meu servidor. Eu acabei cancelando, ó. Pensei que fosse uma janela que tivesse aparecido ali do SQL, né, do MySQL, e acabei cancelando. Então vamos de novo aqui, ó. Você vai ver que quando a gente executa um servidor desses aqui, né, que tem muita coisa, ele demora mais, tá? Do que um servidor que tem menos coisas. De repente, para desenvolvimento é melhor você fazer os servidores separados, depois você junta tudo, tá? Se for o caso. Voltemos aqui. Pronto. Eu vou abrir aqui a tabela banco, tá?
banco, opa, não vou cancelar isso aí, isso aqui agora é lá do servidor que está rodando, né? Vamos para cá, banco. Pronto, aqui, ó. Vou pedir para ele me exibir os bancos que estão no MySQL, tá? Essa consulta aqui, ela retornou, deixa eu ver se ele me informa aqui em algum lugar. Não está dizendo aqui. Bom, deixa eu ir aqui para o final. Tá aqui, eu tenho 161 registros aqui no MySQL, tá bom? No SQL Server, tá aqui ele. Eu vou selecionar tudo de banco. Ele me retorna 163 linhas, tá? Então no SQL Server, além dos 161 bancos que nós temos cadastrados por padrão, eu tenho 162 e 163, que é o banco 11 e o banco 222, tá bom? Lá no MySQL eu tenho apenas até o banco Paraná, o Paraná Banco SA, que é esse aqui no SQL Server, tá? No SQL Server eu tenho 2 a mais, perfeito. Vamos aguardar então esse servidor carregar e nós vamos fazer testes aqui nessa aplicação cliente mesmo aqui, né? Nesse cliente de testes do WCF, tá? Vamos fazer testes tanto no MySQL quanto no SQL Server. Os testes no MySQL são feitos usando o N-Hibernate, tá? Na verdade, esse servidor está quase todo que implementado com o N-Hibernate, tá? Ele vem dos ciclos anteriores do ERP. Se você não participou dos ciclos anteriores, não se preocupe, você vai aprender como é que a coisa funciona aqui, tá bom? E aqueles métodos que tem EF no final, tá? Eles estão funcionando com o Entity Framework, tá bom? Eu prefiro o N-Hibernate, tá? Mas essa decisão de usar um ou outro vai ficar a seu critério, tá? Você vai comparar um com o outro, né? De repente nós podemos fazer alguns testes de desempenho. Existem alguns testes de desempenho na internet, tá? Depois que nós publicarmos na nuvem, nós podemos fazer alguns testes de desempenho para saber qual dos dois é mais rápido, né? Aí você vai vendo no momento do desenvolvimento qual dos dois é mais fácil de desenvolver, tá? Tem a facilidade do desenvolvimento, tem a facilidade da manutenção e tem a questão do desempenho. Qual dos dois tem um desempenho melhor, né? Muito bem, vamos então deixar carregar para nós realizarmos aqui os nossos testes. Enquanto ele vai executando aí, eu vou no lado do cliente, aqui é outra instância do Visual Studio, eu vou abrir o cadastros, tá bom? Retaguarda, cadastros solution. Só para nós ganharmos tempo, mas eu vou apresentar aqui essa parte do WPF na próxima videoaula. O que é que eu precisei fazer tanto na View Model quanto na View, né, na telinha do banco, para que fosse possível ele exibir os dados que estão vindo do SQL Server, né, e não do MySQL, tá? Vindo do SQL Server, você já sabe, está usando o Entity Framework. Vindo do MySQL, está usando o N-Hibernate, tá bom? Não se você estiver confuso com isso, tá? Ponha as suas dúvidas no EAD. Nós estamos deixando os dois frameworks, tá, de ORM para que você saiba qual é o melhor e também para que você conheça a estrutura da aplicação, né? Você vai ver que no final eu vou pedir para você tirar o N-Hibernate e deixar só o Entity Framework. Aí de fato você vai conhecer a fundo, né, tanto a aplicação servidor, o WCF, como a aplicação cliente, o WPF. E nós ainda teremos uma preocupação, que é a de escolher um framework WPF para deixar nossa aplicação cliente mais elegante, tá? Para deixar essa aplicação de tal forma que o cliente olhe e ele fique apaixonado pela aplicação. E é possível, tá? Existem frameworks WPF que são maravilhosos. Você vai ver, vou apresentar vários para você, cerca de 10 frameworks, tá? E aí nós vamos escolher o melhor, que tenha melhor custo-benefício para nós implementarmos, para você aprender a implementar com esse framework o ERP, tá bom? Deixa eu ver se ele já subiu o servidor. Ainda não, né? Tem muitas classes, então ele está ainda adicionando todas as classes aí na memória para nós podermos executar os nossos testes. Muito bem, nosso servidor está carregado.
Daí eu vou pedir aqui, ó, vamos procurar o select banco. É tanto método que é até difícil da gente achar, mas eu já achei aqui, ó, select banco. Vou pedir para ele invocar esse método. E aqui ele deve me trazer 161 registros, tá? Porque esse select banco está trabalhando com o NHibernate, trazendo os dados do MySQL, tá bom? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Pronto. Ó, trouxe 160 porque ele começa do zero, né? Que é um array que começa do zero, mas tá aí, o tamanho 161, tá bom? Agora vamos procurar o select banco EF. Será que já tá lá pro final? Tá não. Select banco EF. Se você enxergar, você me avisa. Tá aqui. Obrigado, tá? Select banco EF. Vou invocar. Ele aqui está trazendo os dados do SQL Server. Então ele vai me trazer o length aqui, tem que ficar 163, porque eu tenho 163 registros no SQL Server, tá? Prontinho, tá aí ó, tamanho 163, e ele trouxe todos os bancos que estão no SQL Server, tá? Muito bem, vamos ver aqui o delete banco EF. Deixa eu inserir primeiro um banco, né? Salvar, atualizar banco EF, tá? Eu vou colocar aqui o banco 333. No código eu vou colocar 333, tá? Então aqui, ó, é para aparecer o banco 333, tá bom? Vou invocar esse método de inclusão. Tá aí, vamos ver se deu certo. Tá lá, ó, banco 333. Legal? Então tá funcionando normalmente, né? O método de inclusão. Agora eu vou chamar o método de, no caso de inclusão aqui, né? É o método salvar, atualizar. Ele serve tanto para inclusão como para a alteração, tá? E agora eu vou deletar esse banco 333 aí. O ID dele é o 165, tá? Então 165. Pronto, vou pedir para ele deletar esse banco. Aí, vamos executar aqui de novo. E o banco 333 já não existe mais, tá? Então os métodos estão funcionando sem nenhum problema, tá? Estamos utilizando aí normalmente o nosso Entity Framework. Eu vou deixar o servidor em execução e na próxima videoaula a gente dá uma olhada no projeto WPF.